Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Emanuele Madalosso, né? Eu estou aqui em Pato Branco, no Paraná. Eu trabalho com desenvolvimento Python, né? Desenvolvimento web utilizando Python aqui na minha cidade, né? Numa empresa chamada Soft Focus. Eu utilizo a linguagem Python aí há cerca de 3 anos no desenvolvimento do back-end dos nossos sistemas, mas eu já conheço ali o Python mais ou menos desde 2015, né? Quando eu fiz um trabalho de mestrado na época, né? Eu fiz um trabalho ali voltado à área de processamento de imagens. E então os professores logo me falaram no começo do curso, né? Estuda ali a linguagem Python, né? Que vai ser muito boa para você fazer processamento de imagens, aprendizado de máquina e tudo mais. Então eu comecei a estudar, né? Gostei muito porque resolveu muito bem meu problema na época e aí surgiu a oportunidade ali de trabalhar com desenvolvimento web, ali, utilizando Python, né? E estou trabalhando aí com isso até hoje. Então, hoje eu vim aqui um pouquinho para passar um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri aí sobre o Python com vocês. Vai ser realmente uma introdução, né, aqui à linguagem, né? O objetivo é mostrar para vocês ali os conceitos básicos da linguagem, né, tirar dúvidas de como funcionam as coisas, realmente para, né, que quem ainda não conhece a linguagem veio aqui com o objetivo de conhecer um pouco mais, né, já consiga ver se vai achar legal, né, se é uma linguagem que acho que vale a pena continuar estudando, né, espero muito que sim. Bom, então vamos lá, vamos começar. Então eu coloquei aqui alguns motivos, né, do porquê aprender a linguagem Python, né. Com certeza, vocês estão aqui, vocês já têm ali um interesse, né, em aprender, já têm ali algumas motivações, mas só para reforçar aqui alguns pontos, né. Então, eu citei aqui que é uma linguagem fácil de aprender, né. Então, eu, por exemplo, antes de estudar o Python, eu tive contato lá com a linguagem C, um pouquinho de Java, então, quando eu fui ali para o Python, realmente foi muito mais fácil de aprender, né, do que essas outras duas que eu já tinha aprendido, né, foi um intervalo ali bem pequeno já para começar ali fazer meus projetos ali. Ela tem um grande suporte da comunidade, né, então se vocês tiverem qualquer dúvida da linguagem, dúvida em como construir um algoritmo, vocês vão conseguir encontrar muito suporte, né, seja no Stack Overflow da vida, no GitHub, né, vocês vão conseguir encontrar, dificilmente vai ter alguma dúvida, algum problema que vocês não vão conseguir encontrar alguma coisa, né, eu, pelo menos sempre tive bastante apoio, assim. É uma comunidade muito ativa, então o pessoal está sempre desenvolvendo novos projetos, novas bibliotecas que vocês podem, inclusive, contribuir se vocês quiserem, então isso é algo bem legal aí da comunidade Python. Ela é uma linguagem muito versátil, mas pode utilizar ali no desenvolvimento web, né, que eu tenho feito hoje, então existem frameworks, né, que facilitam muito o desenvolvimento de aplicações web utilizando Python, né, o Django, por exemplo. Então, se você tem que desenvolver ali um sistema web, você quer que ele, né, esteja no ar ali o mais rápido possível, né, utilizar o Python, ele pode ser uma boa opção para você. Processamento de imagens, né, até a gente tinha comentado um pouquinho, existem bibliotecas ótimas para trabalhar com processamento de imagens, bibliotecas que já estão aí há um bom tempo, né, mas que estão sempre sendo atualizadas, melhoradas, como Scikit-Image, o OpenCV. Então, você consegue fazer muita coisa legal nessa área de processamento de imagens. Ciência de dados, né, a gente tem, por exemplo, a biblioteca Pandas, né, que é muito utilizada. Aprendizado de máquina também, ali do mesmo core do Scikit, tem o Scikit-Learn, você tem o TensorFlow, o PyTorch, tem uma série de bibliotecas ali que tornam o Python uma ferramenta muito poderosa para trabalhar com Machine Learning também, né? Então o Python está muito forte nessa área. E eu citei aqui apenas alguns pontos, né, que foi com o que eu já trabalhei, então o que eu já posso dizer, né, mas com certeza vocês vão encontrar aí muitas aplicações para a linguagem também. Então, para começar, eu coloquei aqui um exemplo do nosso primeiro programa ali que a gente faz em Python, para vocês verem como realmente ele é bem simplesinho. Então, eu coloquei ali um print Hello World ali na tela, né? Se vocês
pegarem esse comando, colarem lá num arquivo, salvarem com a extensão lá .py, né? Que é a extensão que a gente tem que colocar lá nos arquivos Python e rodarem ali no Linux, por exemplo, que já tem ali o Python instalado ali por padrão, né? Então, já vai funcionar, já vai colocar esse print ali na tela. Então, bem prático, a gente não precisa se preocupar em ficar importando bibliotecas, não precisa nem mesmo colocar ali uma função main, se eu não quiser, basta colocar ali o comando print, né, que é para printar ali as mensagens na tela, e já vai estar funcionando ali o nosso primeiro programinha. Então, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui estudar o Python é que a gente não precisa colocar o ponto e vírgula lá no final das instruções, né? Então, deixa o código ali, visualmente, acho que deixa ele bem limpo, né? Bem bonito. Uma coisa que confunde um pouco, às vezes, né? Eu fiquei um tempo ali dando aula, onde eu tinha disciplinas ali que eu ensinava a estrutura de dados, que era em C, e ao mesmo tempo eu fazia alguns freela ali em Python, então era ponto e vírgula onde não precisava, depois onde precisava você especifica, mas faz parte assim mesmo, depois a gente vai se habituando ali que não tem, onde tem, enfim. Então a gente viu ali um pequeno exemplo, né, colocando os fixos ali, né, no print, né, então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre variáveis, né, como é que funcionam as variáveis ali na linguagem Python. Então, algo que eu acho bem legal é que eu não preciso especificar qual que é o tipo da minha variável quando eu vou, né, criar ela. Basta eu colocar, por exemplo, x igual a 10, né, que automaticamente vai ser identificado, né, que o 10 é um valor inteiro, então vai ser criado um objeto do tipo inteiro para representar ali o x, né. Então, também isso torna o código ele bem fácil de você escrever, né. Algumas pessoas não acham tão legal, né, porque gostam de ter ali o tipo da variável, né, para você saber que tipo de dado que vai ali, né, acham que isso torna o código mais claro, né, mas assim, tem suas desvantagens, tem suas vantagens, né, eu acho que é um ponto legal ali que você acaba tendo um código bem limpo, bem enxuto. O padrão que a gente utiliza para escrever ali as variáveis, né, a gente utiliza o snake case, então todas as letras minúsculas, né? Se for mais uma palavra, você parar ali pelo underline, né? Eu propositalmente coloquei ali um nome de variável meio extenso, né? Mas é assim mesmo, a gente tem um mandamento ali no Python, né? Que o explícito é melhor que o implícito, então acho que vale a pena a gente colocar o nome um pouquinho maior ali numa variável, desde que explique direitinho o que ela vai guardar, do que você, né, colocar algo abreviado, que depois do tempo você já não vai mais lembrar ali o que tem nela. O Python é uma linguagem que é sensitiva, então a gente tem que tomar cuidado ali com maiúsculas, minúsculas, né? E para a gente formar ali os nomes das variáveis, né, tem que seguir algumas regrinhas ali, né, que acho que é comum ali na maioria das linguagens, né, que é utilizar apenas letras, dígitos, underscore, né, tomando sempre o cuidado ali de não começar o nome de uma variável com um dígito, e também não utilizar palavras reservadas ali da linguagem, né, não posso colocar ali uma variável chamada int, float, né, while, né, porque já são palavras ali da linguagem, a não ser que eu coloque ali alguma delas com uma letra maiúscula, né, mas acho que não é tão interessante, né, usar variáveis com esses nomes. Bom, então, falando ainda sobre variáveis, né, a gente pode criar variáveis de diferentes tipos de dados, né, apesar de não precisar explicitar ali qual que é o tipo. E vocês talvez já tenham ouvido falar ali que tudo em Python é um objeto, né? E assim também é com os tipos de dados. Então, um tipo de dado no Python nada mais é do que uma classe, né? Então, quando a gente cria uma variável, o que a gente está fazendo, na verdade, é instanciar um objeto daquela classe. Então, agora a gente vai ver ali alguns dos tipos de dados mais utilizados aqui na linguagem. Então, eu coloquei aqui para começar os números, né? Então, a gente tem o int, tem o float, tem o complex, né? Então, para você criar um int ali, né, a gente tinha mostrado, você precisa só fazer, por exemplo, um x igual a 10 ali, então ele já vai interpretar que é um inteiro.
O Y, se eu quiser um float ali, né, eu vou colocar 10 pontos, né, alguma coisa que ele já vai entender para aquele ponto ali que eu estou definindo um float, né. E números complexos, né, você vai colocar ali a parte imaginária junto, ele já vai entender que aquilo ali é um número complexo. Eu nunca cheguei a usar número complexo, né, para nada ainda, mas ele já tem esse tipo ali nativo, se alguém precisar usar, né, já está ali. E o Python tem uma funçãozinha bem útil que eu coloquei aqui, que é esse type. Você pode passar uma variável como parâmetro, e aí ele já vai mostrar para você qual que é o tipo daquela variável. Então, né, eu criei aqui as minhas variáveis, né, botei os prints aqui, executei ali o meu programinha, então ele já printou ali certinho, né, que eu criei ali o x como um int, né, o y ficou como um float, e o z ele já entendeu ali que é um número complexo. Então, bem tranquilo. Não somente para números, né, eu posso usar ali esse type para qualquer tipo de variável que eu tiver, né, ele vai conseguir me mostrar ali qual que é o tipo de dado, né, qual que é a classe que ele pertence. Para fazer conversão de tipos aqui no Python também é bem simples, né, eu posso, por exemplo, ter uma variável x, que é o 10, né, que é um inteiro, eu posso simplesmente chamar aqui float x, que ele vai fazer a conversão do tipo para mim. A mesma coisa, se eu tiver um float e quiser transformar num inteiro, eu vou chamar ali int, passando ali o valor ou a variável, né? E o complex também, mesma coisa, complex, né? Passando ali como parâmetro a minha variável e o meu valor. Então, ele já vai fazer ali a conversão, né, certinho. E quais os operadores, né, que eu consigo utilizar aqui com os números, por exemplo. Então, como nas outras linguagens, eu vou ter ali a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, né? A divisão que tem uma particularidade que a gente tem que tomar cuidado, né? Não é igual em toda a linguagem. Aqui no Python, por exemplo, qualquer divisão que eu fizer, ele vai retornar um float para mim. Então, por exemplo, eu peguei aqui como exemplo x igual a 5, né? E eu fiz ali, x dividido por 2. Então, eu tive o resultado ali 2,5, né? Então, ele vai trazer ali já um float. Independente, se eu tivesse colocado ali 6 dividido por 2, né? Que daria uma divisão inteira, ele ia retornar 3,0. Ele ia retornar um float também. Então, eu vi que isso muda, né? Um pouquinho entre uma linguagem e outra. Se não me engano, lá no C, por exemplo, né? Se a gente dividir dois números inteiros, ele vai automaticamente retornar um inteiro, né? Então, eu teria que ter pelo menos fazer um typecast ali em um dos dois para conseguir ter o valor em decimal, né? Aí, se eu quiser fazer uma divisão realmente só com a parte inteira, eu vou ter o outro operador ali, que é o barra, né? Que está ali na tabelinha, que ele daí sim vai fazer a divisão inteira para mim. Então, 5 por 2, ele vai considerar só a parte inteira, vai dar o 2 ali. Mas no demais, acho que é tudo muito parecido ali. A gente tem o porcento, né? O operador de resto, né? Vai trazer sempre ali o resto da divisão, né? Se eu quiser fazer a potência ali de números, né? Vai ter o asterisco, né? Então, se eu colocar ali x, asterisco 2, vai dar 25, né? 5 ao quadrado. Se eu quiser 5 ao cubo, eu vou colocar x, asterisco 3, né? 125 e assim por diante. Nós temos também os operadores na bitwise, né? Por exemplo, se eu quiser fazer ali um E, né? Bitwise, eu tenho ali o operador B comercial. Então, o que ele vai fazer, né? Se eu pegar dois números ali, ele vai fazer um E lógico, né? Bit a bit desses números. Então, 1 e 0 vai dar 0, né? O OU ali, né? Que é o pipe, né? 1 ou 0, né? Vai dar 1. Eu tenho também a negação, né? Se eu quiser, por exemplo, negar ali o 4, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a inversão dos bits, né? Onde era 0 vira 1, onde é 1 vira 0, né? Então, ali a representação binária ali do 4, né? 0, 1, 0, 0, vai
acabar virando ali, então, fazendo inversão 1, 0, 1, 1, que é o equivalente ao menos 5 ali em complemento de 2, né? Então, ele sempre vai trazer ali o resultado, vai ser um número com sinal, né? Positivo ou negativo. A gente tem o Shor ali, que é o chapeuzinho, né? A gente não pode confundir com a potência, tá? Que, né, às vezes é comum ali a gente trocar, colocar lá 5, chapeuzinho 2, achando que vai dar o 25 lá, tem que cuidar com isso, né? Que aqui o chapeuzinho ali vai indicar um Shor, né? Que vai fazer o ou exclusivo, né? Então, se eu pegar ali representação binária ali, né? Do 2 ou 3, bit a bit, né? Então, ele vai retornar o 1 ali. Deslocamento para a esquerda. Então, por exemplo, eu tenho 5, eu vou deslocar uma casa ali para a esquerda. Então, ele vai pegar todos os bits, né? Puxar uma casinha ali para a esquerda. E vai dar ali o 10, 10, né? Que é a representação do 10. Então, seria mais ou menos, né? A mesma coisa que eu fazer uma multiplicação por 2, né? E ali o deslocamento para a direita, então a mesma lógica, nessa que eu vou puxar todo mundo uma casinha para a direita, né? Algum vai cair fora ali. Então vai ficar o 0010, que é a representação do 2, né? Eu, particularmente, nunca usei, né? Nunca usei aqui no Python, né? Esses operadores bitwise. Eu lembro que de usar mais lá no C, por exemplo, quando a gente ia trabalhar com sistemas microcontrolados, que tinha uma memória reduzida. Então, por exemplo, a gente utilizava ali, né, esses operadores de deslocamento para fazer multiplicação, divisão, né, porque acaba sendo uma operação, né, menos custosa ali a nível de memória. Então, como a gente tinha uma memória reduzida, a gente ia por esse caminho, né. No Python aqui ainda não cheguei a usar, mas, né, se vocês tiverem aí algo em mente que vocês, né, achem que dá para usar, então já está aí como utilizar os operadores bitwise. E a gente tem também, né, os operadores de atribuição. A gente já viu ali, né, o igual, mas a gente também consegue formar ali diversos outros operadores utilizando ali qualquer um daqueles operadores anteriores, né, seja de operadores aritméticos, operadores bitwise, seguido ali do igual, né? Então, por exemplo, o mais igual, menos igual, vezes igual, dividido igual. Então, o que vai acontecer? Eles vão aplicar essa operação em cima da própria variável, né, e vão jogar o resultado nela mesma. Então, por exemplo, né, considerando ali que eu tenha um x que vale 2, então eu vou ter ali x mais igual a 2, né? Que de fato vai acontecer que eu vou estar fazendo x recebe x, né, mais 2. Então, 2 mais 2 vai dar 4, né? Se eu fizer ali depois, né, dando sequência, x menos igual a 2, então ele vai fazer x, né, menos 2 e vai jogar no próprio x, que vai dar o 2, né? E assim por diante, né? Também não é algo exclusivo ali do Python, né? Tem outras linguagens que também tem esses operadores, mas aqui também tem, né? Então, é um recurso que a gente pode utilizar para simplificar um pouquinho ali a escrita do código em algumas situações. E outro operador que é bem interessante, né? Operadores, né? São os operadores de identidade, né? Que eu coloquei aqui. Eles não são exclusivos para números, né? Eu consigo utilizar com qualquer tipo de dado, mas acho que com número faz bastante sentido a gente falar deles, porque dá para entender, né, direitinho como eles funcionam. Que seria ali o is ou o is not, né? Eles vão verificar se dois valores estão ocupando ali a mesma posição na memória, né? Ou se dois valores estão sendo representados ali pelo mesmo objeto, né? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Então, imagine que a gente tem aqui uma variável x que recebe o valor 1000, né? Então, o que vai acontecer? Vai ser criado lá um objeto do tipo inteiro com o valor 1000, né? E o x vai fazer referência para esse meu objeto. Depois, se eu criar ali uma variável y e fazer ali y igual a x, né? Então, o y vai acabar referenciando esse mesmo objeto, né?
o que acontece se eu mudar ali o valor do x? Opa. Primeiro a gente pode fazer essa operaçãozinha aqui, antes da gente ver o que acontece. Então, se eu perguntar ali x e y, né, vai retornar verdadeiro, né? As duas variáveis ali estão apontando, digamos, para o mesmo objeto, então o retorno ali da minha pergunta vai ser verdadeiro, né? Eles apontam para o mesmo objeto, eles estão ali sendo representados ali pelo mesmo valor que está ali na mesma posição da memória. Agora, se eu alterar o valor do x para 2000, por exemplo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ser criado um outro objeto, né, do tipo inteiro, com o valor 2000. O x vai passar a referenciar esse novo objeto, enquanto que o y continua referenciando aquele primeiro objeto lá do 1000, né? Isso porque aqui na linguagem Python a gente tem tipos mutáveis e tipos imutáveis de dados. Então, tipo mutável, né, seria um tipo que eu consigo mudar o valor dele mesmo após a sua criação. Né? E o tipo imutável, eu não consigo fazer isso. Depois que eu criei o objeto ali com um certo valor, eu não consigo mais mexer nele. Os números são tipos de dados imutáveis, então por isso que acontece isso, né? Se eu altero ali o valor da variável x, né? Então, o objeto que representava o 1000 vai continuar intacto, né? E vai ser criado ali um novo objeto, né? Que o x vai acabar referenciando. Agora, se eu fizer ali a pergunta do x e y, né? Então, o retorno ali vai ser falso, né? Eles já não estão mais referenciando o mesmo objeto. Então, é um detalhe, né, que a gente tem que cuidar ali na linguagem Python, quando vai começar a aprender ali sobre os tipos de dados, né? Porque tem essa particularidade ali de ter os tipos mutáveis e imutáveis, então, dependendo do que eu quero fazer, né, vai ser melhor usar um tipo mutável, um tipo imutável, né? É bom entender esses conceitos para não ter surpresas depois, né? Tá usando ali um tipo mutável e sem querer alterar ali um valor e ter um resultado inesperado depois. Então, são detalhezinhos bem importantes que a gente vai aprendendo ali ao longo do tempo. Outro tipo que a gente tem, né, é o boolean, né, vocês viram ali, né, já coloquei um exemplo de x e y ali, né, ele retorna ali o false, né, que é o tipo booleano ali do Python. Ele é escrito assim mesmo, com a primeira letra maiúscula, né, e já que a gente está falando ali de tipos booleanos, acho que faz bastante sentido já falar sobre alguns operadores, por exemplo, os operadores de comparação, né, então, também, né, bem semelhante ali a outras linguagens que a gente já mexeu. Então, tem o menor, maior, menor igual, maior igual. A comparação é igual, igual. E a diferença ali é o exclamação igual. Então, bem tranquilo também. E os operadores lógicos, né, do Python, né, diferente ali de algumas linguagens que eu tinha trabalhado antes, né, que estava acostumada lá a usar o E, né, 2E comercial, o OR, né, 2 barrinhas. Então, aqui é a palavrinha escrita mesmo, então, eu vou ter o AND, o OR e o NOT, daí para negação. Então, se eu fizer ali um X, né, que é true, e o Y, que é false, né, X e Y, né, vai fazer a operação lógica, ali vai dar false, X ou Y vai dar true, e o not X vai negar ali o valor do X, vai ficar false. Tá? Então, acho que esse era um detalhezinho um pouquinho diferente que a gente tem no Python. Outro tipo de dados muito utilizado, né, seriam as strings. Existem formas diferentes de eu criar uma string aqui no Python. Por exemplo, o aspas simples, né? Eu consigo criar ali uma string passando só aspas simples. Aspas duplas também ele vai aceitar. E eu consigo até mesmo com aspas triplas, né? Esse formato a gente acaba utilizando mais quando for uma string que tem várias linhas. Então, se a gente quiser
organizar ali melhor o código, em vez de eu colocar uma string gigante ali dentro de uma ou duas aspas, eu posso usar esse recurso das aspas triplas. Aqui eu coloquei, né, 3 aspinhas simples ali, mas se não me engano, com as duplas ele vai funcionar também. Bom, os caracteres da string podem ser acessados por índices ali normalmente, então essa minha string aqui, né, hoje é segunda-feira, se eu tentar fazer um print ali na string na posição 0, ele vai, né, printar ali normalmente para mim que ali tem um H, mas se eu tentar fazer uma atribuição dessa forma, né, que era algo que era bem comum lá no C, por exemplo, quando eu mexia lá, né, S na posição 0 recebe X, já não vai funcionar, né, porque a string também é um tipo imutável, então, se eu tentar fazer essa operação, vai dar um erro aqui que é, né, bem explícito, né, vai dar um erro de tipo, dizendo ali que o tipo str, né, que é o tipo string, não suporta esse tipo de atribuição. No Python é bem fácil eu trabalhar com strings, então se eu precisar quebrar strings, eu tenho um recurso aqui que a gente chama de slicing, né? Então, digamos que eu tenho ali a string, hoje é sexta-feira, né, e eu preciso pegar ali só a palavrinha sexta ali no meio, então eu posso passar qual que é o primeiro índice, né, o índice onde começa ali o sexta, né, onde está o S, que é o 7, né, 2 pontos, qual que é o último índice que eu quero pegar. Aqui no caso, o A do sexto, né, ele está ali no índice 11, mas eu sempre vou passar um a mais, né, porque ele não vai ser inclusivo. Então, se eu colocar de 7 até 12, na verdade, eu vou pegar o 7, o 8, o 9, 10 e o 11, né. Mas ele vai, então, conseguir quebrar ali bem certinho a palavra sexta ali para mim. Esse tipo de operação é bem flexível, né, se eu não passar nada, por exemplo, ali no exemplinho de baixo, né, o que ele vai entender? Se eu passar só 2.12 e nada ali no primeiro item. Então, ele vai entender que eu quero pegar a string a partir do início até o 12. Então, ele vai mostrar ali para mim, né, hoje é sexta, e o oposto também funciona. Se eu colocar ali só o primeiro item do intervalo, 2 pontos, né, e mais nada, então ele vai entender ali que eu quero pegar ali do 7 até o final. Então ele vai imprimir ali para mim só o sexta-feira. Então fica bem fácil para eu quebrar minhas strings aqui com o Python, né? Não é uma operação que eu consigo fazer só em string, a gente vai conseguir fazer isso em lista também, né? Basicamente, qualquer sequência de dados que a gente tiver, a gente consegue utilizar esse tipo de quebra, né? Se eu precisar concatenar strings aqui no Python também é bem simples. Então, digamos que eu tenho ali string A, string B, né? Hello World. Eu preciso criar uma string C ali, que é a junção dessas duas, né? Eu vou poder usar o mais, né? Então, eu poderia fazer simplesmente A mais B, mas como eu queria colocar um espaço ali no meio para ficar mais bonitinho, né? Eu consigo até mesmo colocar ali o valor direto, né? Não precisa estar tudo em uma variável. Eu consigo, né, fazer essa mistura ali, colocar a variável mais o próprio valor, mais outra variável, por exemplo. Aqui a gente vê um hábito de quem mexeu ali com C durante muito tempo. Eu coloquei a string em aspas duplas e coloquei o caractere ali do espaço sozinho com aspas simples, mas não precisa ser assim, poderia ter colocado ali com aspa dupla também, ou tudo com aspa simples, tudo com aspa dupla, né, ele entender igual. Então, ali o resultado, né, e existem várias funções ali já prontas ali do Python que facilitam muito o trabalho com strings, né, por exemplo, o format, né, se eu quiser colocar ali, exibir algum valor dentro da string, em vez de fazer aquela concatenação quebradinha lá com mais e tal, eu consigo chamar ali, por exemplo, o format. Então, tudo que eu tenho que fazer é colocar ali as chaves onde eu quero que apareça o valor,
né, e no método ali do format passar ali quais que são os valores na ordem que eu quero mostrar. Então, bem interessante ali que o Júlio, né, já é uma string, mas o 22 ali não, né? Mas na hora de fazer ali o format, né, ele já vai entender que precisa transformar ali o valor para exibir na string, já vai ficar certinho. Métodos para eu transformar todas as letras em maiúscula, em minúscula, né? Então, tem o upper, tem o lower ali. Então, também bem tranquilo. Se eu precisar encontrar ali uma substring dentro da minha string, também fica bem fácil, né? Eu tenho o método find ali. Então, é só passar ali o find, né? A string que eu quero procurar, que ele vai retornar ali para mim a primeira ocorrência dessa string dentro da outra. E vejam aqui que eu coloquei ali o valor da string, né, só para ficar mais fácil de ver, mas a gente poderia tranquilamente colocar isso numa variável, né, jogar ali a frase numa variável e colocar ali x.format, né, x.find, que também ia dar tudo certinho. E outros dois métodos bem comuns que a gente usa bastante é o split. Então, se eu quiser quebrar ali a minha string a partir de um certo caractere, eu consigo, né, só fazer ali ponto split, passando qual que é o meu separador, ali no caso, o tracinho, então ele vai já separar ali a minha data nas 3 partes ali, né, o dia, mês, o ano. E a gente tem o replace também, né, que se eu quiser substituir qualquer caractere por outro, também é bem fácil, é só chamar ali o método replace, passando o que eu quero substituir, né, e por quem que eu vou substituir. E existem muitas outras funções que a gente consegue utilizar aqui com as strings. Aqui eu coloquei só as que eu costumo utilizar mais, mas sempre que a gente quiser saber ali quais os métodos, né, disponíveis ali para um tipo de dado, né, vocês podem ir lá no terminal lá do Python e digitar dir, né, entre parênteses, qual o tipo do dado, então que ele vai mostrar ali uma lista, né, com todas as funções disponíveis ali para vocês usarem. Então, bastante coisa ali, né, tem o count ali, que vocês podem passar, por exemplo, um caractere que vocês querem contar quantas vezes ele ocorre na string. A gente tem ali o isDecimal, né, que vai pegar aquela string, vai verificar se corresponde à representação do número decimal. O que mais? Capitalize ali, se eu não me engano, ele vai pegar e colocar as primeiras letras maiúsculas. Tem muita coisa aí que eu até nem usei ainda, mas sempre que vocês tiverem dúvida de qualquer tipo de dados, é só colocar ali o dir e o tipo que vocês vão ter essa lista com tudo que vocês podem fazer. Falando em lista, né, a gente viu aqui que ele retornou como resposta, né, uma listinha, né, então os dados ali estão entre colchetes, né, o colchetes ali é a representação da nossa lista aqui no Python, né, então as listas são para representar sequências ordenadas de itens, é um dos tipos que a gente mais utiliza ali no Python e elas são bem flexíveis, então eu consigo criar listas onde todos os elementos são do mesmo tipo, né? Por exemplo, uma lista só de números, consigo criar uma lista de strings, e eu consigo criar listas que tenham tipos variados dentro. Eu posso colocar ali float, int, string. Se eu quiser, eu posso ter uma lista de lista, né? Que é bem comum. A gente pode querer representar uma matriz, por exemplo. Então, por essa flexibilidade, né, ela acaba sendo um tipo bastante utilizado. E ela é um tipo de dados mutável. Então, se eu fizer um exemplo bem parecido com aquele que eu fiz lá no início, né, do x igual a 1000, que depois, né, vira 2000, então, digamos que eu tenho aqui uma lista, né, que eu tenho ali x, né, que é igual a 2, 4, 6, e eu crio ali um y que recebe x. Então, se eu printar ali, né, o y vai estar bonitinho ali, 2, 4, 6, e se eu fizer uma alteração ali no x, né? Por exemplo, eu vou dizer que agora x na posição 0 vai valer 3. E eu printar ali o y, eu vou verificar que essa
mudança refletiu no Y também, né? O que vai acontecer é o seguinte, eu crio ali as duas variáveis, x e y, e elas vão estar, né, fazendo referência ali para o mesmo objeto. Quando eu fizer a alteração ali da posição 0, passando um outro valor, essa alteração vai ser feita ali no próprio objeto, né? Porque é um tipo mutável de dados, então eu não vai ter a necessidade de ir lá e criar um novo objeto. Não, vai ser feito ali no mesmo objeto, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Foi algo que me incomodou bastante ali quando eu comecei a aprender Python. Eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo, mas era algo relacionado a imagens lá. Eu tinha uma lista X, por exemplo, e eu queria ter uma cópia dessa lista. Então, eu fui lá e fiz a Y igual a X, achando que eu ia ter uma cópia independente ali da lista, que eu ia poder fazer o que eu quisesse nela. Então, o que aconteceu é que em algum lugar lá, minha variável X também estava sendo alterada e estava refletindo ali na minha lista Y, e eu fiquei batendo a cabeça um tempão ali para entender por que estava acontecendo, né? Porque eu fui direto lá no código, não parei um pouquinho ali para estudar sobre essa questão dos tipos, né? Mas faz parte do aprendizado. Alguns métodos bem comuns que a gente tem com as listas é o append, que é um método para eu adicionar um novo objeto, um novo item na lista, né? Eu não vou colocar o exemplo do código ali, que é bem intuitivo, né? Então, tem o append ali para adicionar um item. Se eu quiser remover um item da lista, eu vou usar o ponto remove ali, né? Então, se eu passar ali qualquer objeto e esse objeto estiver dentro da lista, ele vai remover para mim. Eu tenho o pop, né? Que daí é para fazer a remoção, ao invés de fazer pelo objeto, vai fazer por um índice, né? Se eu não passar nada, ele automaticamente vai remover e vai retornar para mim o último item. Aí, se eu quiser, eu posso passar um índice também, né? Então, se eu passar ali, por exemplo, pop 1, ele vai remover ali o 2 da lista, né? O reverse, para inverter ali a ordem das coisas. Então, tem a lista ali 1, 2, 3, né? Vai virar 3, 2, 1. Acho que, né, são os métodos, assim, que eu lembrei, assim, então foi o que eu coloquei, né, que são os que a gente acaba utilizando um pouco mais, mas também tem muitos outros, se vocês procurarem ali, digitar o comando lá, o dir list, vocês vão ver lá todas as funcionalidades disponíveis ali da lista. Um operador que eu acho bem interessante ali de a gente ver quando está vendo lista, né, são os operadores de associação, né, que seria o in e o not in, que o in vai verificar se um item pertence a uma sequência, e o not in, então, vai fazer o contrário, vai verificar se não pertence, né. Então, por exemplo, tem ali a minha lista 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou perguntar 3 em sequência, né. Então, ele vai retornar true, né, porque o 3 está ali dentro, e se eu perguntar 3 not em sequência, ele vai retornar false, né, porque o 3 está ali, né. A gente usa bastante esse operador com lista, mas eu também consigo usar com qualquer tipo de sequência. Se eu quiser usar lá numa string para ver se ela contém um certo caractere, eu consigo também, né? Com tuplas, que a gente vai ver depois, então é bem versátil. Então, a tupla, né, que eu comentei, ela é bem semelhante à lista, mas ela tem essa característica de, em vez de a gente usar ali os colchetes para representar, a gente vai usar os parênteses. Ela também aceita ali diferentes tipos de dados, então fica realmente bem parecido com a lista, né, nesse sentido, mas tem um detalhe bem importante, né, que a grande diferença ali entre elas é que a lista é mutável, né, mas a tupla é imutável. Então, se eu tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com as listas, né, cadê a minha lista aqui? Esse tipo de atribuição, por exemplo, ali na tupla não vai funcionar, né? Mesma coisa lá da string, né? Se eu tentar acessar ali um item da tupla
por um índice, tentar mudar o valor, ele não vai deixar, vai retornar aquele erro lá, dizendo que não é possível, né? Também não consigo fazer o append ali, né, tudo mais. Então, vai depender muito da situação ali que a gente tiver. As tuplas, eu acho que é bem interessante a gente utilizar quando eu tenho dados que, né, que eu já conheço ali o valor, né, e que eu sei que eles precisam permanecer inalterados ali durante a execução do meu programa, né. Um exemplo que dá para a gente pensar seria para representar coordenadas, né. Eu tenho ali, né, sempre dois valores, né, x, y, normalmente não vai mudar, poderia, né, representar ele com uma tupla, talvez, né. Então, vai depender ali do problema que eu tiver e dependendo da quantidade de dados, né, que a gente for utilizar, pode ser que faça uma diferença, né, usar ali as tuplas, né. Então, como as tuplas são objetos imutáveis, né, eu não vou conseguir ficar adicionando itens ali nela a partir do momento que eu criei ela, né, aquilo. Então, no momento que eu crio a tupla, eu já vou saber qual que é o tamanho dela. Então, isso quer dizer que ela vai ser armazenada ali num bloco contíguo de memória, né? Diferente lá da lista, né? Ali na lista, como eu posso ir adicionando ali os itens à medida que eu for precisando, né? Ela não necessariamente vai ter todos os itens ali, né? Próximos ali na memória. Então, ela acaba tendo que guardar ali a referência de onde está o próximo item dela. E aí, isso acaba fazendo com que ela até consuma um pouquinho mais de memória, né? Por ela ter que guardar esses dados a mais, né? Até se a gente utilizar essa funçãozinha aqui do sizeOf, né? Então, aqui eu criei uma lista em uma tupla, elas têm exatamente os mesmos itens, mas se a gente for utilizar essa função que serve para eu pegar qual o número de bytes, né, ali que o dado está ocupando, então já vai dar uma pequena diferença ali, né, então na lista a gente utilizou ali 120 bytes e na tupla ali foram apenas 104, então se for uma grande quantidade de dados ali, pode sim fazer diferença. Outro tipo de dados bem comum, né, bastante utilizado no Python são os dicionários, né, eles seriam sequências não ordenadas de itens, né, diferente dessas que a gente viu, né, não todas sequências ordenadas. Então aqui eu vou poder representar uma sequência não ordenada, né, onde o índice não vai fazer muito sentido para mim. O que vai fazer sentido para mim ali é que essa estrutura ela é no formato de chave-valor, né, então, por exemplo, eu criei aqui um dicionário com uma chave nome, né, que recebe ali meu nome, né, e criei uma outra chave aniversário que recebe ali minha data de aniversário. Então, sempre que eu precisar acessar um item desse dicionário, um valor que está nesse dicionário, eu vou poder fazer o acesso ali pela chave, né. Então, se eu colocar um print ali de nome, vai, né, mostrar ali para mim o Emanuele. Se eu colocar ali um print de aniversário, vai mostrar ali a data do aniversário. Então, ele é um tipo de estrutura ali bem otimizado para quando a gente tem ali uma grande quantidade de dados, né? Porque a partir da chave eu já consigo ter o acesso instantâneo ali ao dado, né? Não preciso ficar percorrendo nada até achar. Uma particularidade aqui do dicionário é que essa chave, né, ela pode ser qualquer tipo de dado, desde que seja um tipo imutável, né? Então, eu criei aqui no exemplo um dicionário usando chaves que são strings, mas se eu quisesse, eu poderia ter um inteiro como chave, eu poderia ter mesmo uma tupla como chave, né? Qualquer tipo de dados, desde que seja um tipo de dado imutável. Né? Porque, né? Eu não quero ficar mudando a chave ali do meu dicionário, né? Se eu mudar a chave, como é que eu vou conseguir acessar depois? Então, qualquer tipo imutável ali eu vou conseguir usar como chave. Mas o dicionário em si é um tipo mutável de dados, né? Então, tem que tomar os mesmos cuidados ali da lista, né? Se eu criar lá um X
né, e um Y que recebe lá o X e fizer alteração, e um dos dois vai tá refletindo, né? Então, se atentar a esse tipo de coisa. Bom, acho que um exemplo que eu já estava esquecendo de falar. A gente utiliza muito os dicionários aqui no desenvolvimento web, aqui, né? No meu trabalho, no meu dia a dia, a gente utiliza bastante, porque a gente trabalha ali com APIs, retornando JSON, né? Então a gente utiliza bastante ali o dicionário para montar ali a resposta, né? Bem certinho para depois devolver. Então, acho que no meu dia a dia, assim, um dos tipos de dados que eu mais utilizo, né? E um exemplo aqui que eu lembrei agora, né, que aconteceu também, né, onde eu achei interessante usar ali um dicionário, né, só para... eu tinha uma vez uma lista com todas as cidades ali do Brasil, né, 5.000 e poucas cidades, e eu precisava saber o código IBGE, né, de cada cidade. Então, o que a gente fez ali foi montar um dicionário, né? No caso, a chave era o nome e o valor ali e o código do IBGE. Então, ao invés de a gente ter que ficar fazendo, né, percorrer ali uma estrutura de dados até achar ali a cidade, pegar o código, a gente montou um dicionáriozinho ali, já resolveu muito bem o problema. Acho que sobre o tipo de dados, né, seria isso que eu queria comentar. Acho que são esses os que a gente mais utiliza mesmo, né. Então, eu queria falar um pouquinho também, passar pelo menos um vislumbre ali sobre estruturas de decisão e repetição que a gente tem aqui no Python, né. Então, por exemplo, estrutura de decisão, né, a condição aqui da nossa estrutura, diferente de muitas linguagens, né, que a gente já viu, não precisa obrigatoriamente estar entre parênteses, né. Então, eu consigo escrever simplesmente ali if x maior que 0, então já vai dar certo, né. Eu só vou realmente precisar usar parênteses se for uma condição mais complexa, eu precisar alterar a ordem de precedência ali das operações, senão não vai ser necessário, né. Então, isso já vai me dar um código ali, né, mais limpo. O símbolo que vai indicar ali o início de um bloco é o 2 pontos, né, então não preciso usar as chaves, né, como muitas outras linguagens ali utilizam. E o que vai definir se uma instrução está dentro ali de um bloco, né, é o espaçamento, né, então recomendado ali é usar 4 espaços, né, dar um tab ali, e aí o Python vai entender que aquela instrução vai estar dentro ali do bloquinho, né, do if, do elif, do else. Né, uma coisa que eu achei bem legal, né, quando fui estudar também a questão ali do else if, né, que eles deram uma reduzida ali, juntaram tudo num elif, né, então fica até um pouquinho mais fácil para a gente escrever, fica até esteticamente ali um pouco mais bonito, né. Falando dessa questão ali dos espaços que eu comentei, aqui no Python é extremamente importante, né, principalmente quando eu estiver trabalhando ali com uma estrutura de decisão, repetição, funções, né, como eu falei, que vai definir, né, se a instrução está dentro ali do bloco é o espaçamento, né. Então, se eu fizer esse exemplo que está aí na tela, colocar ali a linha de baixo com um espaço a mais, um espaço a menos, e for tentar executar aqui, esse programa ele já vai dar um erro ali bem explícito, né, dizendo que teve um erro de indentação, né, uma indentação não esperada. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado para deixar tudo bem alinhadinho, né. Algumas pessoas acham chato, né, ter que ficar fazendo isso, mas eu achei bem legal, porque te obriga a escrever ali um código sempre bem bonito, um código fácil de você ver, entender o que está dentro desse bloco, né, o que não está. Então, para mim foi um ponto que eu achei bem legal quando eu conheci a linguagem. As estruturas de repetição, então, o que a gente utiliza muito é o for, né,
A gente utiliza ele bastante para iterar ali em sequências, né? Strings, listas, tuplas, né? Ele acaba sendo bem fácil de usar. Então, imaginem que eu tenho aqui uma lista, né? Eu posso simplesmente fazer for item em... Opa, tem um erro aqui nesse código. Eu fui mudar depois para deixar mais bonito, mas tinha que ser o sequência lá em cima ou lista ali dentro do for, né? Mas eles fingem que tá tudo certo ali. Então, for item em lista e eu vou conseguir pegar cada item ali da sequência e fazendo o que eu preciso fazer com ele, né? No caso aqui eu só imprimi. Então, fica super simples ali de percorrer uma sequência ali no for Python. Mesma coisa, não sou obrigado a colocar os parênteses, tem que colocar os 2 pontos ali no final e a cuidar com a indentação ali do código, para estar tudo igual. Se eu precisar, por acaso, fazer um for, né, eu não tenho uma sequência ali, uma lista, uma tupla, uma string, mas eu quero fazer um for ali por um certo número de vezes. Então, existe a função range, que na verdade o que ela faz é montar uma sequência para mim. Então, se eu colocar ali o range 10, ele vai gerar uma sequência de números que vai de 0 a 10, né? Não incluindo os 10, então, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu quiser, eu posso passar também um limite inferior. Então, se eu colocar ali 2 parâmetros, 5 e 10, então vai gerar os valores nesse intervalo. Se eu quiser gerar uma lista ali de valores de 2 em 2, de 3 em 3, por exemplo, tem um terceiro parâmetro que eu posso utilizar ali, que é o step, né? Então, 10 com step 2 vai gerar números ali pulando, né? 2 em 2, 1, 3, 5 e assim por diante. Se eu precisar fazer ao contrário, né? Fazer ali um for ao contrário, eu consigo também fazer. Só vou precisar passar primeiro qual que é o maior número, menor número, e vou colocar daí o step negativo, para ele saber que ele precisa ir decrementando. Então, fica bem simples também, né? Só chamar ali for i in range e passar ali a configuração que eu preciso para montar a minha repetição. E aí, por fim, a gente tem o while aqui também, né? Segue a mesma lógica, né, de qualquer outra linguagem. Então, enquanto uma determinada condição for verdadeira, né, eu vou usar o while ali. O formato dele vai ser o mesmo esquema, não preciso colocar ali os parênteses, eu vou colocar 2 pontos para indicar ali que começa o bloco, eu vou cuidar com a indentação, né. E a gente não tem um do while aqui no Python, tá? É só o for e o while mesmo. Então, o do while, ele meio que fugiria um pouco dessa estética aqui do Python, né? De a gente ter sempre ali o comando, a condição, né? E daí, né, o bloco de código que vai ser executado. Então, com o do while, não conseguiria seguir esse padrão ali. Então, eles... né, nem foi feito ali um do while para o Python, e também ele seria dispensável, né? Um código que eu consigo fazer ali com um do while, eu consigo, né, reestruturar ele ali para fazer com um while, né? Se eu mudar um pouquinho a lógica, então não tem essa necessidade de ter ele. Mas é isso aí, gente. Foi bem rápido, né? A gente tem ali 55 minutos para fazer uma introdução à linguagem Python, então eu tentei mostrar para vocês tudo que eu achei interessante, sim, né, dessa parte mais básica, os tipos de dados, as estruturas ali, algumas curiosidades de objetos mutáveis e imutáveis, né, que são... Espero que, né, vocês tenham conseguido aproveitar ali, né, para esclarecer algumas dúvidas que vocês tinham, para conhecer um pouco ali a linguagem e, né, decidir se vocês acham que é legal, se o que vocês estavam pensando em fazer vai ser legal de fazer com Python, né? Espero que tenha ao menos motivado ali vocês a continuarem estudando aqui o Python, porque acredito que é uma linguagem que vale muito a pena, tem aplicações muito legais, então espero ter botado ali a sementinha para vocês continuarem os estudos. É isso aí. Pessoal, muito, muito obrigada pela atenção de vocês, né? E eu coloquei aqui no início, eu devia ter colocado ali no final também,
Mas aqui tem o meu e-mail, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail ali e entrar em contato comigo, beleza? Então, muito obrigada.